João Eduardo, a primeira questão que eu te quero fazer é que tu és um caso muito especial, porque vieste parar aqui a este teatro vindo do direito. E o que eu queria saber é se achas que há paralelismos entre essa atividade do direito e o teatro de ópera, o teatro de São Carlos, o teatro no seu geral, ou foi por acaso? Não foi por acaso. Mal cheguei a direito, percebi que a minha timidez não se compadecia com o enfrentar a barra. Não é que o meu objetivo fosse ser um advogado de barra, eu pensava muito na carreira diplomática, mas mesmo para a carreira diplomática eu sentia que haveria alguma forma de ultrapassar a timidez que a escola de teatro me poderia dar e me poderia ajudar. Na altura vi um filme francês, Sou tímido, mas ando a curar-me, uma coisa assim. E achei imensa piada, porque foi a primeira vez que eu realizei que a timidez era uma coisa ultrapassável. Até aí, eu sempre gostei de cantar, mas pensava que nunca teria a coragem suficiente para o fazer em público. Eu concorri ao conservatório, entrei no curso de teatro e rapidamente, muito rapidamente, percebi que o que eu gostava, também muito influenciado pela Maria Germana Tanger, que aquilo de que eu gostava realmente eram as aulas de voz, era tudo quanto tinha a ver com a voz, era dizer poesia e era inclusivamente cantar. Sim. E comecei, tendo esse grande input em Maria Germana Tanger, que agarrou em mim e logo no início me pôs a trabalhar com os maiores profissionais da época, Rui de Carvalho, Eunice Munhoz, Glória de Matos, num espetáculo que ela fazia com alguma regularidade, que eram as Noites de Luz e Som em Sintra. Sim, sim. Aquilo fascinou-me, obviamente, e percebi muito rapidamente que o que eu queria, na realidade, fazer era isto, apesar de estar a mais de metade já do meu curso de Direito. A certa altura, mesmo incentivado por ela e também por outra mulher que achava que a minha forma de representar tinha muito mais a ver com ópera do que com teatro, que era a Águeda Sena, eu resolvi, junto de amigos muito particulares, amigos que me ensinaram a gostar disto e a gostar deste teatro, a Sara Rosa e o Álvaro Malta, resolvi aconselhar-me para procurar aulas de canto. E foi aí que fui estudar com a Maria Cristina de Castro. E a primeira vez que vim à ópera, era muito miúdo, com a minha mãe, não me deixou nenhuma recordação especial. Lembras-te o que foi? Não me lembro, era miúdo, era mesmo muito miúdo. Sei que a primeira vez de que eu me recordo, eu era colega do filho mais novo do Álvaro Malta e da Sara Rosa, e foram eles quem me convidaram para vir ver nesta sala, exatamente nesta sala, num dia de carnaval, alguns nos anos 70, Guerras de Alecrim e Manjerona. E eu estava sentado nos banquinhos à frente da primeira fila, onde sentavam os miúdos, e lembro-me de ter olhado para eles e de ter percebido, uau, é isto que eu quero fazer. Comecei a ver o teatro logo muito por dentro, porque comecei a gostar muito, porque comecei a querer vir com eles, nunca me passou pela cabeça a cantar, nunca me passou pela cabeça a fazer parte deste meio, mas gostava muito de vir cá. Eu gostava de fazer, eu sonhei que gostava de fazer, achei sempre que era impossível para mim, até porque em casa sempre me disseram, asmático como és, nunca poderás ser cantor, isto aliado à minha timidez, eu não posso dizer que naquela altura sonhasse muito vir para cá. Agora eu gostava muito de cá estar. Era um ambiente totalmente diferente do ambiente que se vive hoje. Talvez, estou a falar como público e estou a falar como pessoa que hoje continua a viver o São Carlos com muita intensidade. Qual é a diferença? A diferença, eu não te vou dizer que as pessoas hoje gostem menos, provavelmente até são muito mais bem preparadas. Hoje em dia, os cantores, sobretudo, e falo desta classe, são pessoas muito mais bem preparadas do ponto de vista musical, até do ponto de vista de formação teatral, do ponto de vista cultural, intelectual,
Agora, o que havia naquele tempo era uma paixão, era uma coisa que se sentia, era uma coisa que nos agarrava. Eu lembro-me de alguns colegas quase analfabetos, acho que podemos dizer assim, sem ofensa, porque no fundo eram pessoas cultíssimas e que sabiam imenso do que faziam aqui, que te falavam disto com uma paixão, que viviam isto com uma intensidade que eu nunca vou esquecer. Era uma forma de viver que saía quase para fora dos muros desta casa. Eu lembro-me de ver os artistas saírem no final de uma ópera em euforia, aos gritos. Quem não se lembra de nomes como o Correia, o Afonso, que enchiam a saída dos artistas com os seus dichotes, com os seus gritos, com as suas piadas, e tudo tinha sempre a ver com ópera, e tudo tinha sempre a ver com este mundo. Para mim, esta é a grande diferença. A maior preparação trouxe uma seriedade que não equivale à felicidade. Perdeu-se um pouco de loucura dessa loucura. Perdeu-se a loucura saudável. Essa loucura saudável permitia fazer grandes espetáculos. Porque as pessoas em palco entravam em tal estado de catarse que se davam para além de todos os seus limites. E eu lembro-me de ter visto, e depois de ter feito ainda, porque tive o privilégio de entrar relativamente cedo para esta casa, e de ter feito ainda coisas que são hoje absolutamente irrepetíveis. Recordas o primeiro espetáculo que fizeste? Nunca poderei esquecer. Conseguir-te-ia cantá-lo do princípio ao fim. De tal forma ele foi preparado. A trilogia das barcas de Johnny Braga Santos. Com todos os cantores portugueses da época. Foi fantástico, porque eu pude conhecer, eventualmente haverá alguma exceção que não tenha participado, mas participavam todos os nomes que já faziam parte do meu imaginário, que eu já me habituara a ouvir cantar nesta casa, que eu já me habituara a ouvir falar de... e esse espetáculo para mim é inesquecível. Outra coisa que te sucedeu nesse espetáculo, que foi uma coisa que sucede a pouquíssimos portugueses, é que entraste no espetáculo e conheceste logo e trabalhaste diretamente com um dos maiores compositores portugueses. De todos os Johnny Braga Santos. Johnny Braga Santos. Estava na sala, não é? Um homem de uma disponibilidade para falar connosco, para conversar sobre a sua obra, para nos explicar o sentido daquela música, o sentido de todos aqueles personagens que se interpretavam. Para mim isso é inesquecível. E, João Eduardo, há outra questão que eu tenho que te colocar. Tu tens memórias de São Carlos diretas e indiretas, porque tu estudaste com uma senhora chamada Grace Bambury, que fez aqui, foi uma das mais conhecidas cantoras do século XX, fez aqui uma Carmen nos anos 60 ainda recordada, portanto ela com certeza que te falou das recordações que tinha deste teatro nos anos 60, onde tu ainda cá não vinhas. Como é que geres isso tudo? Fala-nos disso. A história da Bambury é uma história curiosa na minha vida, que nunca teria acontecido não fossem os bastidores deste teatro. Como tu sabes, nós aqui vivemos de amizades e inimizades, de grandes ódios, que hoje são ódios e amanhã são amizades. E um dia, quase a gozar comigo, um colega disse-me: tu gostas tanto dessa cantora, porque ela foi a razão porque eu cantei. Eu ganhei a coragem para ir estudar canto quando um dia, a estudar para a faculdade, ouvia na Antena 2 cantando Io sono l'umile ancella, da Adriana Lecouvreur. Continua para mim a ser aquele momento a maior lição de canto que jamais ouvi em toda a minha vida. E a partir daí eu tentava cá no teatro procurar saber tudo sobre ela. Lembro-me perfeitamente que tu me ofereceste um programa, que outras pessoas me ofereceram gravações, etc. E estava fascinado por ela. E um colega com quem eu na altura tinha um pequeno diferendo, resolveu inventar uma mentira dizendo-me: eu ouvi dizer que ela anda à procura de talentos. Porquê que tu não lhe falas? Porquê que tu não lhe pedes para ajudar o teu talento? E aquilo que eu sabia ser uma brincadeira, uma piada, um gozo, ficou a laborar dentro de mim.
E 2 dias depois, sem saber porquê, eu estava a escrever-lhe uma enorme carta, a falar de mim, carta que não sabia para onde enviar-lhe, porque sinceramente nem sabia onde ela vivia, mas como sabia que era americana e cantava muito no Metropolitan, enviei para o Metropolitan. 1 mês, exatamente, mais tarde, eu recebo uma carta dela muito simples, em que me diz: este é o meu telefone particular, a sua carta teve qualquer coisa que me tocou, gostaria de falar consigo. E eu telefonei. E estava marcado imediatamente nesse dia, para 1 mês mais tarde, eu ir a Lugano, na Suíça, para a conhecer. Foi uma experiência única. Uma experiência única porque ela revelou-se não apenas uma das maiores cantoras do mundo, mas também um dos seres humanos da excelência, ao nível do melhor que eu já conheci. E ela sempre te falou do São Carlos com carinho? Com muito carinho, com muita ternura. Sabes que ela guardava, e guarda, porque com 80 anos continua a cantar, e no pleno das suas faculdades, uma recordação maravilhosa de Lisboa. Recordação essa que foi muito avivada quando a entrevistaste muitos anos mais tarde para as Vozes de São Carlos. Uma entrevista de que ela também fala sempre e que muito gostou. É uma mulher a quem eu devo tudo, rigorosamente tudo. Tudo o que sei aprendi com ela. Obviamente que eu, até chegar a ela, tive um percurso de pessoas magníficas que eu não posso deixar de citar, desde a Maria Cristina de Castro, passando pelo Hugo Casais. Meu querido Casais foi um homem que, nos 6 meses que trabalhámos, e infelizmente foram apenas 6 meses porque ele morreu, me deu tudo o que uma pessoa pode dar a outra para a sua formação. A seguir, a Elsa Sacca, a minha querida Elsa Sacca, das maiores cantoras que este país conheceu. Depois tive a Liliana Bizinec. Liliana Bizinec foi a pessoa que me deu a coragem, quase, para ir à Bunbury, porque eu achava que era, a certa altura tive os meus receios e achei que não, como é que se vai importunar uma cantora daquelas, conhecendo nós as nossas limitações. E foi ela que me disse: não, tu deves ir, vai, e vais ver que ela vai gostar. E realmente eu isso não esqueço, tal como não esqueço uma mulher importante que me ajudou a preparar o meu concurso aqui para São Carlos também, a Natália Viana. Tudo cantores fantásticos, cantores sem os quais eu nunca poderia ter chegado e sido aceito pela Bunbury para o trabalho magnífico que ela fez. E isto tudo acompanhado de uma senhora que frequentou este teatro toda a vida e que amava este teatro imenso e que é responsável por tudo quanto eu sei de música, que foi a sua Dona Palmeira Macias. João Eduardo, para além da Bunbury, que tu não viste cantar aqui, tu atuaste aqui ao lado de grandes cantores. Algum deles te deixou recordações especiais? Há uma que me marcou acima de todos. Acima de todos, porque eu conhecia como público, porque eu vibrei e lembro-me de ter enrouquecido na plateia a gritar por ela, e depois quando cantei com ela. Aliás, quando a vi entrar em palco pela primeira vez, estando eu em palco, lembro-me de ter caído de joelhos, literalmente de joelhos, e obviamente quando ela cantou, marcou-me, como terá marcado a ti e a toda a gente que a viu nesta casa, Fiorenza Coussouto. Claro. Inesquecível, inesquecível como grande cantora, pela generosidade com que ela se entregava ao público, mas também como grande amiga, pela generosidade que ela teve, e eu isso não esqueço, de pedir ao marido, ao Ivo Vinco, que me desse aulas na altura, que me ajudasse a melhorar e que me ajudasse no sentido de poder aperfeiçoar a minha técnica. O São Carlos é importante para Portugal aos mais variados níveis. Para já, e quero falar, antes de falar da parte musical, que é a mais importante, quero falar da beleza arquitetónica deste teatro. E eu já estive em quase todos os teatros da Europa, dos Estados Unidos e mais alguns, devo dizer que este continua a ser um dos teatros mais bonitos que eu jamais vi. Agora, estas pedras, para além da importância que têm,
albergam uma arte maior. Uma arte que ainda por cima, em Portugal, e com regularidade, não tem outro sítio para viver. Para viver e para deslumbrar. E a prova que deslumbra é que quando se fazem as óperas de repertório, o teatro está cheio. A prova que deslumbra é que quando o teatro abre as portas ao Festival ao Largo e nós vamos ali fora cantar para Lisboa, o público fica deslumbrado. E o público tem o direito, tal como eu tive há muitos anos, tem o direito de poder ver, conhecer, aprender a gostar e a amar e depois poder vir ver. É de uma importância, para mim, fundamental. Fundamental. É um sítio de cultura por excelência. E quando nós sabemos, nem de propósito, que a BBC, há 2 ou 3 dias, emitiu um programa em que diz que Lisbon is the epitome of sophistication, isto quer dizer que se Lisboa é isso, o Teatro Nacional de São Carlos é sem dúvida a grande imagem disso. Eu sempre tive um sonho para esta casa, um sonho de coexistência de 2 coisas que têm toda a razão de ser. A possibilidade dos portugueses poderem fazer carreira, mas fazer carreira a sério. Nós hoje em dia temos N cantores que já cantam no mundo inteiro e que cantam muito menos em Portugal, por N razões, provavelmente algumas delas até económicas, mas que deviam ter a oportunidade de estar aqui mais em evidência. Esses cantores, para conseguirem fazer carreira, tiveram que sair para o estrangeiro e tiveram que fazer o seu tirocínio nos teatros do estrangeiro. Provavelmente o tirocínio deveria ser feito. Eu acredito sempre que houve uma experiência em Portugal paralela ao Teatro de São Carlos, que um dia vai voltar a acontecer e que é muito útil, que era a existência de uma companhia portuguesa de ópera que podia funcionar aqui ao lado como já funcionou no Teatro da Trindade. Mas achas que isso foi importante? Acho que isso foi muito importante. Acho que a ópera em Portugal tem um antes da Companhia Portuguesa de Ópera e um depois da Companhia Portuguesa de Ópera. Achas que o nosso tempo é diferente daquele tempo em que nós começámos e entramos aqui, há 30 anos? É completamente diferente. É completamente diferente e, estranhamente, nem é por falta de preparação, porque atualmente os miúdos saem muito mais bem preparados, têm uma oportunidade de formação muito maior do que nós tínhamos. Não têm a oportunidade do tirocínio, do entrar num teatro, de evoluir no palco. Tu nunca és um cantor se não pisares o palco, se não falhares em palco. É totalmente diferente tu poderes ter o contacto, tu poderes perceber de experiência própria que afinal aquilo que tu pensas inalcançável está mais próximo de ti se tu trabalhares do que o que tu podes imaginar. Quando eu entrei para esta casa, muito pouco tempo depois de ter entrado, obviamente que eu estava numa situação de reforço, em que não fazia as produções todas e, como precisava trabalhar, dava aulas no ensino secundário. Dava aulas de português e de francês a alunos de 11º, 12º anos. Numa escola, na altura, considerada problemática. Uma escola no Cacém, nos arredores de Lisboa, relativamente problemática e com uma turma considerada particularmente problemática. Eu tinha cerca de 200 alunos entre 11º e 12º anos. E íamos fazer aqui uma AIDA. E eu pedi autorização ao então diretor artístico para trazer 200 alunos a um ensaio geral. Porque acredito que ninguém devia terminar a sua formação sem ter vindo à ópera, sem conhecer este teatro, sem lhe ser dada a oportunidade de perceber o que se passa aqui. E desses 200 alunos, eu tenho um que trabalhou cá, eu tenho vários que continuam a ser público e que nos finais das óperas me vêm cumprimentar, e tenho outros que, mesmo não vindo porque a vida não lhes permite, sempre que os encontro, e passaram-se já 30 anos,
continuam a dizer-me: nunca esquecerei aquele dia à parte. As pessoas, o facto de trabalharmos em São Carlos, abre-nos as portas da simpatia das pessoas. Porquê é que achas que é isso? Porque para as pessoas isto é especial, sem saberem sequer porquê. Aliás, se tu convidares alguém que nunca cá veio, a primeira coisa que te pergunta é: e como é que eu devo ir vestido? E o que é que eu vou ver? E sabe-se, é uma coisa que eu, fruto talvez daquilo que eu vi em minha casa, sempre percebo. São Carlos, para mim, vir a São Carlos é como o verdadeiro católico que vai à missa. Tem o seu fato de domingo, o seu fato de ir a ver Deus, o seu fato de vir ver ópera. Faz todo o sentido do mundo. Vir aqui é todo um acontecimento. Tu preparas-te, tu és capaz de organizar ou um jantar especial ou uma ceia especial no fim. Tu fazes um grupo com quem vens, com quem gostas de estar, com quem discutes o que viste. Tu vais a correr ver a crítica para ver se corresponde àquilo que tu viste e àquilo que tu pensas. Agora, continuo a dizer, as pessoas não devem vir pelas críticas, as pessoas devem vir por si. Ópera ama-se ou se odeia, não tem que se conhecer. Isso vem depois. Qualquer pessoa pode vir à ópera e qualquer pessoa pode amar sem perceber o que está a ver. Há 2 momentos em São Carlos que me marcam particularmente e por razões diversas. Um momento é o Lohengrin e deve-se a um homem fantástico chamado Pat Allman, que foi, perdoem-me todos os outros encenadores fantásticos com quem trabalhei, mas que foi provavelmente o encenador da minha vida. Aquele com que eu percebi o que para mim fazia sentido como encenação. Um homem que trabalhava o coro um a um, como se cada um de nós fosse uma personagem, com vida própria. Depois, de um ponto de vista musical, é inesquecível para mim uma segunda de Mahler, dirigida por James Conlon. Que me perdoem também todos os grandes maestros com quem trabalhei, mas foi um homem que eu nunca poderei esquecer. Nós fizemos música ao mais alto nível. Eu penso que é digno de uma gravação em disco, ao vivo, aquilo que foi feito no Coliseu com ele. E lembro-me perfeitamente que depois de um ensaio geral bastante mal resolvido e cheio de problemas para nós, ele mandou a Orquestra das Comunidades passear, avançou para a frente do coro, na altura um coro com muita gente que mal sabia português, quanto mais inglês, e falou connosco durante 2 horas. São 2 horas absolutamente inesquecíveis, onde nem uma mosca se ouvia no ar. E eu percebi o que era música quando ele acabou de falar da música. São 2 momentos únicos. Mas depois tivemos N óperas que são inesquecíveis. Uma sonâmbula que há uns anos com o Rutan Svensson. Eu não consigo esquecer a beleza daquele espetáculo. Estamos agora a fazer um espetáculo que para mim está entre provavelmente as 10 óperas mais bonitas que fiz nos últimos 30 anos. E Capoletti e Montecchi, com este senhor Arnaud Bernard, que fez-me recordar o que são as grandes encenações e o que são as grandes produções. E vemos a forma como o público reage no final desse espetáculo. E como estes, temos vários que são absolutamente inesquecíveis para mim. Tu crees que muda radicalmente a maneira de funcionar a casa quando muda um diretor artístico? E como é que tu, como artista, lidas com isso? Esta casa tem uma maneira de funcionar que implica que as mudanças nunca possam ser muito radicais. De qualquer modo, eu gostaria, e exatamente por isso, que cada novo diretor artístico que aqui chega, que percebesse o que é a essência da casa. A casa é magnífica por si só, mas ela não funciona sozinha. Existem corpos artísticos. E esta casa tem 2 corpos artísticos, a orquestra e o coro, e eu neste momento tenho que falar do coro, e aquilo que eu gostava de acrescentar aqui,
realmente tem a ver com aquilo que deve ser o coro do Teatro Nacional de São Carlos, do meu ponto de vista. Houve um homem brilhante que passou por esta casa e que fez este coro ao seu mais alto nível. Nem eu percebi enquanto com ele vivi, só percebi depois dele. A importância das pessoas normalmente vê-se quando elas se vão embora. O maestro Gianni Beltrami trouxe uma concepção muito própria para o coro, no sentido em que, em Portugal, onde se calhar, eu até consigo entender que os teatros não possam ter uma companhia de cantores, porque isso de cantores solistas, porque isso poderia ser redutor, têm obrigação de, para este coro, que é, no fundo, do ponto de vista profissional, o topo da carreira de um cantor em Portugal, escolher o melhor. E têm-no escolhido, geralmente. Não serve de nada escolher o melhor, e eu, na minha idade, já posso falar nisto sem que se pense que estou a falar em causa própria. Não vale a pena escolher o melhor e depois não lhe dar as oportunidades de ser ainda melhor. Parece-me particularmente importante que os melhores que saem das escolas, dos conservatórios, dos professores, devam ser absorvidos por esta casa. Que este coro deva ter um corpo estável, o maior possível, o maior que as nossas finanças o permitirem. Eu já não tenho a utopia de dizer que devemos ser 80, como sempre se disse, mas o maior, obviamente dentro das necessidades atuais, que esta casa possa ter. E essas pessoas devem ter todas as oportunidades de progredir.